gaiteiro gaúcho, ele tem uma técnica especial. A forma de tocar o vaneirão, a forma de tocar o chamamé, a rancheira, as polcas gaúchas, são bem diferentes do outro lado. Onde tem um conjunto de baile, qualquer conjunto de baile aqui no Rio Grande do Sul tem um bom sanfoneiro, tem um bom gaiteiro, sujeito que toca com categoria, que sabe as suas modas, comanda muito bem esse lado de solista, de acompanhador, que eu acho que é uma técnica que só o sanfoneiro gaúcho tem. Luciano Maia é das nossas jovens revelações, acordeonista respeitabilíssimo. Ele é um moço que tem uma tamanha versatilidade, que ele vai da milonga, do vaneirão ao jazz, tem brilhado pelos palcos do mundo, aliás, merecidamente. Luciano Maia é uma geração nova, toca demais a Luciana e eu acho que tem muito ainda a dar à música gaúcha. O Luciano é um talentoso acordeonista, representa muito bem a nossa cultura, estudioso, dedicado, um colega maravilhoso, como pessoa e como músico nota 10. Eu conheci o Luciano Maia, ele era bem gordão. Hoje em dia ele está mais magro e tocando cada vez mais. Eu fiquei impressionado no show que eu fiz com o Oswaldinho, Bebê, Arismar do Espírito Santo. E esse menino estava lá, o Luciano Maia, uma mão muito boa, tocando o instrumento. Eu fiquei muito feliz de ver mais um jovem valor do acordeon nesse país tão grande. Eu acho simplesmente espetacular a maneira como ele trabalha o acordeon. E ele, particularmente, é uma figura extremamente gentil, cavalheiro, um moço de fina educação, um grande tocador de gaita. Esse é um daqueles que ele toca muito forte e chega a nota. E tem bastante. Ele também é forte todo. Ele toca no escandalho, né? O escandalho aguenta bem. Mas ele deve quebrar um bocado de nota. Ele puxa bastante. Ele puxa forte. Eu comecei muito cedo, assim, e a impressão que eu tenho, que eu me lembro desde muito pequeno mesmo, de ter o acordeon dentro de casa, porque o meu pai, quando eu nasci, foi a época que ele estava aprendendo. Então, eu me lembro desde muito pequeno de ouvir o som e de brincar, né, com o acordeon sempre pela sala, assim, de casa, ficava ali, né.
E aos 6 anos, na realidade, eu comecei já a querer, a pegar o instrumento, coisa e tal, botar no colo, mas o instrumento, a gaita do meu pai era um pouco grande, coisa e tal, mas eu rezo a lenda lá da minha mãe, que sempre conta essas histórias, que aí antes de eu dormir, que eu tinha que botar no colo e fazer uma bagunça para dormir. E eu, com 8 anos de idade, um pouquinho depois, mas eu já estava mais fortinho, já estava mais grandinho um pouco, já podia pegar o acordeon. Mas eu sinto assim como uma escolha que já nasceu feita, assim, eu já me sinto como se já soubesse que queria fazer aquilo, queria tocar. Eu sou de uma região, né, bem do sul, lá, né, do Rio Grande do Sul, que é Pelotas. Eu nasci lá. Pelotas é uma cidade muito rica culturalmente, né, até... Na realidade, tem muita influência, primeiro de um período, né, de muita riqueza, né, onde os charqueadores, enfim, as charqueadas lá acabaram, enfim, como o pessoal tinha verba, mandava o pessoal estudar fora, então na França, na Inglaterra, o pessoal voltava para lá bem mais aculturado, com outros costumes, então, e com isso acabou virando um caldeirão de muita coisa. Então a gente tem também, por estar bem ao sul, a gente tem a influência do Uruguai, da Argentina, então Pelotas para mim é uma cidade muito importante porque acabou me dando uma visão já bastante ampla da cultura em geral, não só da música do Rio Grande do Sul, mas da cultura. O quarteto é um projeto que surgiu há 10 anos, está fazendo agora. Eu estava chegando em Porto Alegre, eu morei um período aqui em São Paulo, estava voltando para Porto Alegre, e aí encontrei o Júlio Riso, que é um trombonista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e o Júlio estava vindo da Europa. E aí ele acabou se encontrando com outro músico chamado Wilton Vacari, que é o violonista do quarteto, e eles dois lá, o Júlio com a vontade de tocar um pouco do repertório do Rio Grande do Sul, acabaram me encontrando lá, porque eu já trabalhava com o pessoal mais da música regional mesmo, de raiz, né? Então me juntei a esse pessoal, a gente fechou um trio, e para completar faltava o Ricardo Arenhalt, que era uma percussão que
para dar uma amplitude um pouco maior. Então o quarteto é formado por trombone, que é um instrumento de sopro, né? O acordeon, também instrumento de sopro, né? E palheta, violão e percussão, que na realidade é uma percuteria, uma mistura de bateria com percussão. A gente, na verdade, se reuniu para fazer um som, sabe? E aí nasceu um outro timbre dentro da música do Rio Grande do Sul. Eu sou muito apaixonado por esse ritmo. Tem, lógico, assuntos dos folcloristas que ficam, e outras pessoas que ficam colocando, dando nome para essa junção. Eu disse, não, porque já tem um lance de colonização assim que nem passou pela nossa cabeça, por exemplo, que, não, a percussão, herança dos africanos, o violão dos espanhóis, o acordeon, herança dos italianos, e o trombone, como a gente usa também, inclusive no jogo, bem-vindo à colaboração germânica. Que isso, então, dobrava todas os quatro, cercamos pelos 4 lados o Rio Grande do Sul. A referência que a gente traz aqui no quarteto é realmente, de repente, de dar um passo adiante, porque a música gaúcha ela é muito jovem. O movimento todo esse das danças, da criação do pezinho, dessas músicas que estão na tradição, que estão lá no CTG, que são os ritmos e que são as danças, elas têm aí, datam de 60 anos mais ou menos. Tem alguns que vivem, tipo Telmo de Lima Freitas, outros estão vivos ainda, alguns foram há pouco tempo. Então, na verdade, é tudo muito jovem e tudo está se questionando. Vocês devem ser muitas vezes combatidos com essa história. Isso não é música gaúcha. O que o pessoal, eu acho que quando o pessoal não sabe o que é, eles chamam de jazz, né? World music. A gente, na verdade, o que a gente está usando mesmo são a raiz, né? Que é do ritmo. Nós seríamos o roots, né? Como a gente tem consciência disso, eu acho que a gente tenta manter essa estrutura tanto rítmica quanto até de uma certa maneira nas composições que a gente tem feito, né, pessoal, assim, tem mantido uma certa tradição. Desde que eu me conheço por gente, eu me lembro de ter ouvido a gaita do Luiz Carlos Borges, assim como o Renato Borghetti, assim como Adelar Bertucci, assim como o Albino Manique. E o Borges é uma grande referência até hoje. Quanto mais eu evoluo, mais eu aprendo, mais eu entro para dentro da obra do Borges e entendo tudo que ele representa e continua representando para a nossa cultura. Você não toca muito bem essa música, toca melhor que eu hoje. O Telmo é um cara maravilhoso, né? O Telmo é
um cara assim que esse sim, ele continua mantendo a raiz e Uma entidade. é uma entidade na música gaúcha, né? Tem uma das pessoas que consegue manter ainda aquela história de meio interiorana, de fazer um fogo em casa. Então ele já mora numa região mais da campanha mesmo, morando na Grande Porto Alegre. Então ele ainda mantém aquela história de fazer um fogo no fim de tarde, tomar um mate sentado na beira do fogo e tocar um pouco de gaita, conversar com os amigos, tomar uma canha e criar, né? Então isso acho que é o esteio de toda a nossa cultura. Se chamava Pedro Quebra, eu não sei quem batizou. Não existe música nova no Rio Grande do Sul. Nova porque eu fiz uma ontem, inclusive. Tá? Essa é nova. Mas a inspiração era aqui. Quebrou Corinthians de Potro, que nunca ninguém quebrou. Todos os nomes que a gente está citando, todos são influências, né? São pessoas que a maior parte deles eles compõem até hoje e continuam tocando, trabalhando. E então acho que a nossa cultura é tão nova ainda que a gente citou várias pessoas, Luiz Carlos Borges, o Telmo de Lima Freitas, o Tio Bilia não está mais com a gente, mas o Gilberto Monteiro, Renato Borghetti. Essa gente criou tudo isso. O Rio Grande do Sul e o Brasil é muito jovem, né? Então eu acho que essa coisa mais meio castelhana que a gente tem, essa coisa de tocar o chamamé, de tocar a chacareira, essa influência que a gente tem aqui do Pampa, ela foi criada por esses personagens. E a gente deve ter esse maior respeito por essa gente, por essas pessoas que são realmente a nossa inspiração sempre vão ser. A inspiração da música regional do Rio Grande do Sul. Não tem saída. É com eles, foi criado com eles, a gente convive muitas vezes com eles. E todos eles, assim, acho que sem exceção, são pessoas muito como se fossem entidades, assim. Quando tu tá na presença deles, sabe, muda. Porque a coisa fica maior. Tem muito para dizer, fez tudo que um peão de estância tem direito de fazer. Um dia ajeitou as garras. Se somos contemporâneos de todas essas pessoas que o Ricardo citou, Paixão Cortes, o Telmo, Tio Bilia, e Renato Borghetti, e Luiz Carlos Borges, e tantos gaideiros, que só para citar os do Rio Grande do Sul, Luciano Maia. Eu acho que isso é uma dádiva pra gente, porque eu tenho certeza que a gente está contribuindo para a história também. Negro, legenda campeira das estâncias de Tupã. Negro, legenda campeira das estâncias de Tupã. Morreu contando proeza num domingo de manhã. Comecei a tocar acordeon, comecei tocando para os grupos de dança, que eles chamam, que é as invernadas. Então ali existem 14, 15 músicas que são sempre as mesmas, se repetem sempre. E é a tradição, né? Que é o que faz parte do... São as músicas das danças, inclusive. O CTG é o maior movimento mundial em número de associados. Isso é um dado
sabe? Fantástico, né? CTG tem no mundo inteiro, tem CTG em Nova York, tem CTG no Japão. Imagina lá em Tóquio, os japoneses bombacha lá dançando música gaúcha. Existe. Você imagina, eu acho que o pessoal que criou o CTG, né, o negócio foi o Barbosa Lessa, Paixão Cortes, se tivessem registrado essa franchise, eles estavam ricos hoje. É verdade. Pessoal, se registrasse isso, seria... talvez só pede para a rede McDonald's. O acordeon ele é um instrumento que ele assim vira uma festa, né? É difícil tu com um violão assim tu não consegue fazer um baile. O acordeon não, tendo um acordeonista, um gaiteiro, tu manda um baile. Toca 5 horas de baile lá, se tu tiver. Imagina um trombone. Um trombone toca 15 minutos, deu, acabou. O instrumento é muito completo, na realidade. Tem o acompanhamento dos baixos, tem o teclado, que tu pode usar tanto para tocar, para usar harmonicamente também, como uma orquestra, harmonizar. E além disso tudo tem mais a troca de timbres, que a gente pode... Eu posso tranquilamente sozinho, como eu disse, todo irmão vai, né? Eu acho sempre o acordeonista uma pessoa muito feliz, sabe? De poder ir abençoada, de tocar Eu sempre imagino uma orquestra sinfônica no peito, sabe? Um acordeon tem todos os harmônicos, todas as cores de uma orquestra. Eu não tenho nenhuma lembrança minha de criança, eu comecei a tocar acordeon com 8 anos de idade. Eu não tenho nenhuma lembrança em que eu não esteja com acordeon, que eu já não soubesse tocar, ou que eu... Puxa, eu sou um apaixonado por música, um apaixonado pelo meu instrumento, assim, eu acho que o acordeon, ele me acompanhou em toda a minha infância, a minha adolescência, então todos aqueles momentos em que os meus amigos, ou crianças, coisa e tal, estavam jogando bola, jogando bolinha de gude, fazendo qualquer outra coisa, eu estava dentro de casa tocando. O acordeon é minha vida, eu vivo, né, por isso. Eu acho que se eu não tivesse música, se eu não tivesse um instrumento junto comigo, eu não sei imaginar o que seria, assim, porque eu me lembro hoje que a gente cresce, fica adulto e acaba olhando as outras crianças, as outras pessoas. Eu sempre fui muito tímido, então o acordeon me ajudou muito a vencer isso, porque eu era tímido para conversar com as pessoas, para falar sobre mim, sobre a minha pessoa, mas eu nunca tive vergonha de pegar a gaita e ir pro palco, tocar desde criança, desde que eu tinha 8 anos de idade.